E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Resumão da Lição. Aqui você encontra toda semana um resumo da lição dos adolescentes. Está começando um novo trimestre e durante toda essa temporada nós vamos estudar a história de pessoas que literalmente foram provadas pelo fogo. Junto com a lição, nós vamos começar a estudar esse trimestre o livro Os Resgatados. E fica aí o desafio para você ler também esse livro incrível. Nessa temporada, nós vamos ser lembrados o tempo todo de que a história da igreja está sendo escrita e que a gente é parte dela. O que aconteceu com a igreja depois que o último apóstolo morreu? Ela continuou e continua até hoje. Então eu e você fazemos parte dela e o livro de Atos está sendo escrito até hoje. Já deu para entender que tem muita coisa nova nessa nova temporada, não é mesmo? Então, bora pro vídeo! Faltavam poucos dias para a Páscoa e Jesus sabia que ela seria a sua última Páscoa. Do alto do Monte das Oliveiras, ele olhou para Jerusalém e chorou alto. Mas ele não chorou por saber que ia morrer, não chorou por saber que ia ser traído, preso, humilhado, martirizado e crucificado, não. O motivo das lágrimas de Jesus era outro. Ele chorou pelos milhares de pessoas que iam se perder. Ele chorou porque tinha feito tudo por Jerusalém. Tinha passado os últimos 1000 anos cuidando e dando a maior moral para Jerusalém. E eles simplesmente o rejeitaram. Ingrato! Como consequência, Jerusalém seria totalmente destruída. E saber disso fez Jesus chorar. O livro Os Resgatados nos diz que essa cena mostra como é difícil salvar os culpados das consequências de violar a lei de Deus. Ali, Jesus não chorou só por Jerusalém que ia ser destruída, mas por todo mundo que será destruído também se rejeitar a sua lei de amor. Eles vão fritar! Vão fritar, com certeza! 2 dias antes da Páscoa, Jesus contou para os discípulos uma coisa que eles não conseguiram acreditar. Ele disse que aquele templo incrível, que chamava a atenção de todo mundo pela sua grandeza e beleza, simplesmente ia ser destruído. Eu tô passada, chocada. Não tinha como acreditar. As pedras eram gigantescas. O templo colocava banca de eterno e era um lembrete de que Deus estava com eles. Mas sim, o templo e também toda Jerusalém em breve iam ser destruídos. Os discípulos, intrigados com essa informação, quiseram saber quando que isso ia acontecer e como saber que estava perto. Jesus então deu alguns sinais para que eles se preparassem. Jesus estava avisando da destruição, mas ela não ia ser imediata. Quase 40 anos ainda iam ser dados para que o povo acordasse para a vida. Deus ainda ia ter mais paciência. Mas no ano 70, Tito ia cercar Jerusalém e ia cumprir a profecia de que não sobraria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. A história até nos conta que quando Tito invadiu Jerusalém, ele mandou ninguém tocar no templo, mas não teve jeito. O que Jesus falou que ia acontecer, aconteceu. Um soldado jogou uma tocha que causou um incêndio no templo. Tito mandou apagar, mas não foi atendido e o templo foi totalmente destruído. Mas nessa destruição, nenhum cristão morreu. Jesus tinha avisado o que aconteceria e eles, atentos aos sinais, fugiram todos de Jerusalém alguns anos antes, quando os sinais começaram a se cumprir. Hashtag graças a Deus. Tá, mas o que isso tem a ver com você e comigo? Não sei. Acontece que além de apontar para os sinais da destruição de Jerusalém, Jesus também deixou para a gente sinais do tempo do fim, o que ia acontecer antes da volta dele e do fim desse planeta. Assim como na destruição do templo, não importa o que aconteça, quando chegar a hora, o que ele falou vai se cumprir. Tito bem que tentou impedir que a profecia se cumprisse, mas não teve jeito não. Os judeus bem que achavam que não ia dar nada, mas aquela invasão foi para a destruição. No fim, a glória de Jerusalém passou. Somente os cristãos que estavam atentos aos sinais saíram na hora certa e salvaram as suas vidas. Estar atento aos sinais de Deus, aos sinais que Ele nos deu, é a única forma de viver em segurança até a vinda de Jesus. Por isso que Ele disse para os discípulos: quem é, pois, o servo fiel e sensato,
a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhes dar o alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Jesus estava ensinando para eles e para nós, para mim e para você, que temos que permanecer fiéis e sensatos. Não importa o que aconteça ou quanto seja difícil ficar firme. Você tem que ficar firme, firme, firme. E se liga, falando em ser difícil, para eles foi difícil mesmo. A gente às vezes fala que está sendo perseguido quando um haterzinho fala mal da gente na rede, quando alguém atrapalha nossa vida ou quando fazem confusão por discordar de algo que a gente pensa. Eu não estou suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu não suporto mais. Eu não tenho dormido mais. Eu não consigo comer direito mais. Eu não tenho vivido. Eu não suporto mais. Eu cheguei no limite. Mas perseguição mesmo foi a que os cristãos experimentaram ao longo de toda a história. Eles eram perseguidos até a morte. E a gente não faz nem ideia do que seja isso. Em algumas partes do mundo, até hoje, tem muita gente arriscando a vida por amor ao evangelho. Isso é perseguição de verdade. Mas olha só, pode chegar o dia em que eu e você sejamos perseguidos também e a nossa vida esteja em risco também. Por isso, temos que nos preparar. Só que quando a gente olha a história da igreja, a gente percebe que momentos de perseguição foram momentos de crescimento da igreja. Certo cristão disse: quanto mais nos ceifam, mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é como semente. Então, Satanás mudou de estratégia. Ele parou de perseguir os cristãos. No lugar disso, fez com que muitos pagãos se convertessem assim, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Agora, a gente tinha uma igreja cheia de cristãos que não estavam arrependidos dos seus pecados e não queriam mudar de vida. O livro dos Resgatados nos conta que a igreja estava em terrível perigo. Prisão, tortura, fogo e espada eram bênçãos em comparação com isso. Alguns cristãos permaneceram firmes, outros eram favoráveis à modificação da fé. Sob o manto de um suposto cristianismo, Satanás ganhou entrada na igreja a fim de corromper a fé. Por fim, a maioria dos cristãos consentiu em abaixar os padrões. A união entre cristianismo e paganismo foi estabelecida. Daí pra frente, meus amigos, servir a Deus ficou cada vez mais difícil. A gente vai entender melhor o que aconteceu na lição da próxima semana, mas por hora, o importante é saber que a única maneira que os verdadeiros cristãos têm de ficar firmes é a mesma que aconteceu no passado, estudando a Bíblia com oração. Ainda hoje, eu e você estamos envolvidos num grande conflito, uma guerra entre o bem e o mal. E a única maneira de ficarmos firmes até o fim é estudando a Bíblia com oração e pedindo que Jesus nos salve. Isso é o que eu quero para mim. E você? E aí? Encontrou mais pontos importantes da lição dessa semana que eu não mencionei aqui? Estudou, mas não entendeu alguma coisa? Deixa aqui nos comentários. Aproveita também e compartilha esse vídeo. Manda para aquele amigo ou amiga que tem que ouvir isso. Manda para os adolescentes da sua igreja. Deus te abençoe. Um grande abraço e fui!